Olá, eu me chamo Mirella, sou estudante do curso de Letras, licenciatura em Letras com habilitação em Língua Portuguesa na modalidade à distância. Eu estudo no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. Nós agora estamos no período 2019.1, eu estou no sexto período do curso. Esse vídeo está sendo apresentado como atividade avaliativa da disciplina Literaturas Africanas de Língua Portuguesa, ou Expressão Portuguesa, alguns chamam assim também. E o autor que eu escolhi para fazer essa atividade foi o autor moçambicano Mia Couto. É um autor que faz parte da fase contemporânea da literatura de Moçambique, que inicia mais ou menos na década de 90. É um dos principais representantes da literatura moçambicana e não é só conhecido em Moçambique, é conhecido em outros lugares, como aqui no Brasil. Existe uma certa relação de Mia Couto com o Brasil, com a literatura brasileira. Não só Mia Couto, mas como também outros escritores africanos de expressão portuguesa, se percebe esse diálogo, né, entre a literatura de Moçambique e a literatura brasileira. Tanto é que Mia Couto fala da influência que Guimarães Rosa, um autor brasileiro, tem com o seu fazer literário. E nesse vídeo vamos analisar um texto, um conto de Mia Couto. O conto que eu escolhi é O Perfume. Esse conto está no livro intitulado Histórias Abençonhadas. E a temática principal desse conto, O Perfume, é a violência contra a mulher. Nos outros contos nós vemos outras temáticas também. É interessante que essa temática não está presente só nesse conto de Mia Couto. Se nós formos ler outros contos, vamos ver que isso também é recorrente de uma outra forma, né? Sobre uma outra história. Ele conta e fala sobre esse assunto. Então, vamos ver como é que o conto aborda isso e discutir como se faz presente essa temática nesse texto. Então, qual é a história do conto? A história do conto fala de dois principais personagens, Justino e Glória, que são casados. O conto inicia Justino falando para Glória que eles vão ao baile. Isso causa um espanto em Glória, ela fica até sem saber o que fazer, porque ela vive com um marido que, ao longo da leitura do conto, nós chegamos à conclusão de que é machista. E também nós, como ela mesma indica, que é um homem ciumento. Então ela está casada com um homem ciumento. E essas duas informações do homem machista e dessa atitude ciumenta nos faz lembrar de uma tradição muito típica de Moçambique, que é a cultura patriarcal e a cultura dominante, o homem em relação à mulher. Isso é muito característico em Moçambique. Então nós vamos ver como isso acontece e está dentro do relacionamento matrimonial entre Glória, o matrimônio de Glória e de Justino. Então, quando Justino convida Glória para o casamento, para o baile, perdão, e dá um presente para ela não tem a iniciativa sequer de abrir o presente. Então, o Justino vai, pega, abre o presente e quando ela vê, é um vestido. E ela acha estranho porque aquele relacionamento está já desgastado. Tanto é que no texto diz assim, a respeito desse relacionamento. Entre marido e mulher o tempo meter a colher. E qual foi o resultado? Rançoso roubador de espantos, sobrar o pasto dos cansaços, desnamoros. E no final vem uma frase, o amor, afinal, que utilidade tem? Então, já não havia mais uma relação afetiva, amorosa, romântica. Então, ela estava estranhando aquela atitude. Seria, então, um encontro romântico? Mas como? Passamos tanto tempo sem ter isso e agora a gente tem isso? Então, ela estava um pouco até desconfortável com aquilo. Tanto é que quando ela vai se arrumar, coloca o vestido, vai arrumar o cabelo, ela não sabe nem o que fazer com o cabelo. Ela faz o quê? Uma trança. Uma trança que poderia ser um penteado para usar em um dia qualquer. E aí, enquanto ela tá arrumando o cabelo,
ela lembra de uma coisa que a mãe dela disse. O texto diz assim: mulher preta livre é a que sabe o que fazer com seu próprio cabelo. Aí Glória pensa: mas eu, primeiro, sou mulata. Segundo, nunca soube o que é isso de liberdade. E riu-se. Livre? Era a palavra que parecia de outra língua. Então, Glória vivia aprisionada num relacionamento e nem sequer sabia o que era liberdade. Não sabia fazer escolhas pequenas, não sabia o que fazer com o cabelo, não sabia sequer ter a iniciativa de abrir o presente. Enquanto ela se arrumava, ainda nesse processo, né, de colocar o vestido, arrumar o cabelo, ela pegou um perfume. E esse perfume, quase não havia perfume no frasco. Era um perfume que Justino havia dado no início do namoro. E é interessante que mostra no conto que quando ela foi passar esse perfume para esse baile, ela espremeu o vidro para ver se saía todo o perfume, as últimas gotas. E é interessante que a gente observa que existe uma analogia entre esse perfume, as últimas gotas, o final desse perfume com o relacionamento. Porque daqui a pouco a gente vai ver o que acontece com o passar do tempo quando eles estão já no baile. Então depois que ela vai se arrumando, Justino até fala para ela passar um batom e ela acha aquilo estranho. Por quê? Porque dentro da cultura machista nós vemos o quê? Que homens não permitindo que suas mulheres usem determinadas roupas, penteiem o cabelo de certo modo, quanto mais usar um batom. É interessante que ele diz assim para Glória: carregue mais, faça valer os vermelhos. Então era um batom com uma coloração forte. Dentro dessa perspectiva machista, o homem não iria permitir, mas agora ele estava com uma atitude de você pode fazer o que você quiser. E ela estava achando aquilo estranho. Tanto que, numa certa situação, para um homem ciumento, ele não iria permitir isso aqui. Quando eles finalmente chegaram ao baile, um homem pediu para dançar com Glória. E aí diz assim: os olhos aterrados dela esperaram cair a tempestade. Então ela imaginou que ele iria fazer um escarcéu por causa daquilo, porque ele era ciumento. Se antes ele ciumento diz assim: o homem sempre dela se enciumara, Justino. Quase ela nem podia assomar a janela, então não podia nem colocar a cabeça para fora na janela. Agora um homem que queria dançar com ela, Justino iria permitir isso? Ora, então ela deveria realmente esperar uma tempestade. Foi isso que aconteceu? Não, Justino permitiu e ela achou estranho. E ela foi realmente dançar com o homem. E quando ela dançava, ela percebeu uma coisa. Percebeu que o que realmente, o porquê daquela situação. Diz assim, vou ler que fica melhor. Olhou no fundo os seus olhos, os olhos de Justino, e viu neles um abandono sem nome, como esse vapor que restara de seu perfume. Veja a relação do perfume que havia acabado e a relação que agora estava tendo final. O marido estava a oferecê-la ao mundo. Glória estava se libertando, ganhando liberdade. E como é que ele iria reagir diante disso? Depois que realmente ele diz que vai sair com os amigos e que ela não deveria ir junto com ele porque ela pede para ir, diz assim: seu peito se agitou em balanço de soluço. Saiu do baile, foi de encontro às trevas. Quando Glória se viu sozinha, ela não sabia quem ela era. Ela perdeu a identidade dela. Aquela opressão que foi imposta dentro daquele relacionamento fez com que ela se perdesse de si. Ela não sabia. Quando se viu sozinha, não sabia o que fazer. Tanto que quando chegou em casa, aliás, antes de chegar em casa, quando ela saiu do baile, disse que ela ansiava que ele estivesse ali. Então, apesar de ser uma relação em que ela se perdeu, teve uma perca de si, ela ainda queria estar ali. Havia aquele elo amoroso, afetivo com o Justino. Mas é interessante que, à medida que ela vai caminhando para casa, existe o encontro com a liberdade, ou melhor, ela vai assumindo essa liberdade que ela perdeu, que ela não tinha. Aí diz assim uma frase que eu achei bem interessante:
a meia do carreiro se descalçou, e seus pés receberam a carícia da areia quente. Veja só a simbologia aqui. Ela pôde sentir uma sensação confortável. A areia acariciou seus pés. Então antes ela não sentia isso, mas nesse momento aqui agora, depois de ter se desligado daquela relação, ela realmente sentiu essa liberdade. E em seguida ela acaba dormindo nas escadas, e então ela, quando acorda, isso já em casa, ela ainda procura alguma esperança de ver Justino, porque ela sente, né, na mente, na verdade, foi uma questão da mente, ela sentiu o cheiro do perfume, pensando que, como aqui diz, como se fosse um novo presente, um novo perfume que reacendesse aquela relação. E aí ela diz que seria uma dádiva da paixão que estava indo, né, mas que estaria voltando com aquele perfume. Só que então ela viu que realmente ele não estava lá, que aquilo estava acabado. E existe uma frase aqui no final que é muito interessante sobre essa questão do alcance, da liberdade, da libertação de Glória. Diz assim: ainda hoje restam no assoalho da sala indeléveis pegadas de Glória quando estreou o sangue de sua felicidade. Então, aqui, nesse caso, nos remete primeiro a uma coisa que aconteceu no conto. Quando ela estava se arrumando para o baile e já não tinha mais perfume, então ela jogou o frasco do perfume pela janela e ele se estilhaçou, né, que era vidro. E aí depois, já no final, ela pisa no vidro estilhaçado e aí se machuca, se fere. E aí disse no final que ela estreou o sangue de sua felicidade. Então, com dor, com sangue, com feridas por ter terminado um relacionamento, Glória agora iria alcançar a liberdade que significava a sua felicidade. Então isso é fantástico, porque Mia Couto fala de uma situação, uma tradição particular de Moçambique, mas que se torna universal. Nós vemos que essa cultura do machismo, de se colocar a mulher como inferior ao homem, não só acontece lá, acontece em outros lugares. E é interessante também que existe uma outra leitura sobre isso. Existe uma autora que falou sobre a relação que tem do feminino, da libertação da mulher, em relação à libertação do colonizado. Então, existe também uma analogia desse processo em que Glória se liberta do cativeiro de Justino, e também há uma relação da libertação do colonizado, do cativeiro do colonizador, do explorado. Então, essa foi a análise breve que eu fiz. Existem outros aspectos que eu gostaria de chamar a atenção, mas já extrapolei o tempo. Então, por hora, são esses os aspectos que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu observei na minha leitura. Obrigada pela atenção e